É isso aí, pessoal. Vamos trazer aqui o primeiro fundo alternativo no nosso canal aqui do Instagram. Vamos falar do Juro11, um dos principais FIINFRAs, fundos de infraestrutura que a gente tem aí na Bolsa. Beleza? Então, a ideia, igual a gente faz para os outros fundos imobiliários, é fazer uma batida bem rápida e bem objetiva do último relatório gerencial lançado na plataforma. Beleza? Mas antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, quero pedir para você dar aquela força aqui para o meu canal. Deixa aí o teu like, se inscreve, porque você fazendo isso, o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e que precisa chegar em cada vez mais pessoas. E você que está chegando agora, se você não quiser perder nada do que eu lançar, já clica no sininho, ativa as notificações, porque toda vez que eu liberar um conteúdo novo, o YouTube ele vai te avisar onde quer que você esteja que tem novidade na área. Beleza? Então, ativou as notificações aí, deu o teu like, se inscreveu aqui no canal? Vamos lá! Então, vamos falar aqui do Juro11. Começando aqui com a tela do Status Invest, tá? Então, no momento que eu estou gravando aqui, dia 3 de setembro, 5h54 da tarde, a gente tem aqui um dividend yield de quase 9,80% nos últimos 12 meses. O fundo pagou aí R$10,50 nesse período de 12 meses, tá? E o fechamento aqui, 107,33. A gente tem aqui o histórico de dividendos do Juro11, tá? A gente vê uma certa volatilidade aqui no dividendo. Fevereiro de 2023 nós não tivemos pagamento de dividendos, tá? Então a gente consegue ver aqui uma flutuação considerável em 2022. Em 2023 a gente teve um dividendo zero, tá? A gente não teve distribuição em fevereiro, e de março em diante a gente consegue ver um comportamento aqui de crescimento, beleza? Então, vamos lá, relatório gerencial aqui do Juro11 na nossa tela, beleza? E aqui algumas características do Juro11. A gente tem isenção total de imposto de renda. Vamos lembrar aí que nos FIINFRAs a gente tem majoritariamente investimentos em debêntures incentivadas. Então, um dos incentivos, uma das vantagens que a gente tem aqui é a questão da isenção do imposto de renda. Quando a gente olha para fundos imobiliários, os mais convencionais, enfim, da indústria convencional, e quando a gente olha FIAGROS, quando a gente faz venda com lucro, a gente tem que pagar ali o imposto de 20% sobre o lucro. No caso dos FIINFRAs, a gente não tem essa obrigação do pagamento. Quando você tem ganho de capital na venda da cota, você está isento do imposto de renda. O dividendo, o rendimento mensal, ele é isento, assim como a venda com lucro da cota. Beleza? Então, nos FIINFRAs a gente tem aí essa vantagem tributária, tá? Aqui a gente tem um retorno atrelado à inflação, a gente tem uma expectativa de distribuição mensal e a gente tem negociação na B3, tá? As últimas distribuições a gente já bateu aí no Status Invest, tá? No mês de agosto a gente teve aqui uma distribuição de 1,50 referente a julho, beleza? A cota patrimonial, a gente tem aqui o carrego da carteira, a taxa média de IPCA mais 7,3. Duration, a média. Duration, vamos lembrar, é o prazo médio para você reaver o dinheiro que você investiu. A gente tem aqui uma duration de carteira da ordem de 2,4 anos, uma duration razoável. Menor duration, menor tende a ser o risco da carteira. Patrimônio quase batendo ali a casa dos 500 milhões, pouquinho mais ali de 18 mil cotistas, quase 19 mil cotistas, beleza? Vamos lá, então, alguns comentários. Vamos pegar aqui a carteira do Juro11. Então, aqui a gente tem a composição da carteira. O Juro11 ele vai investir em debêntures incentivadas, em empresas que vão financiar projetos de infraestrutura, portos, aeroportos, rodovias, saneamento, energia elétrica. Então a gente vê aqui diversos setores de infraestrutura, setores importantes para a nossa economia. E aí, como a gente tem esse setor de fomento de crescimento, a gente acaba tendo esse benefício fiscal da isenção do imposto de renda. Então, o fundo investe em ativos que contam com isenção de imposto de renda, e aí a própria categoria de FIINFRA ela tem esse benefício fiscal. Então, olhando para a questão fiscal, é um investimento que realmente é bem interessante. A gente tem aqui a composição da carteira. Então a gente tem geração de energia, portos, açúcar e álcool, a gente tem óleo e gás, a gente tem telecom, a gente tem aqui rodovias, telecom, saneamento, rodovias, óleo e gás, saneamento.
Beleza? E se a gente for reparar aqui na coluninha de rating, a gente tem boa parte da carteira acima de nível A, que é o nível mais alto, né, a categoria mais alta de rating. Rating de crédito dá ali o nível de saúde financeira, o nível de crédito, o nível da qualidade de crédito daquela empresa. Quanto mais próximo de A e quanto mais A você tem no rating, maior tende a ser a sua saúde financeira, menor é o risco de calote. E aí perceba que a gente tem alguns ratings aqui, AAA, por exemplo. A gente tem aqui, ó, Eco Rodovias, tá? A gente tem um rating AAA, então é o nível mais alto de rating de crédito, o nível com o menor potencial de calote, tá bom? A gente vê alguns aqui, a gente não tem identificação de rating, tá? Mas a grande parte aqui, AA, AAA. Então a gente tem aqui uma carteira realmente com uma pegada bem high grade, um nível de risco bem mais controlado e mais conservador. A gente tem ao todo aqui 42 debêntures, tá? Tem uma graninha aqui que está em letra financeira e uma outra grana aqui que está em caixa, beleza? Então a gente tem aqui a nossa carteira do Juro 11, tá? Então a gente vê que na maior parte aqui rating acima de nível A. Aqui, alocação por segmento. Então a gente tem 31% da carteira alocada em geração de energia, 11% em transmissão de energia. Então a gente vê que mais de 40% da carteira do Juro 11 está alocada no setor de energia elétrica. A gente tem aqui óleo e gás 6%, portos 6%, a gente tem logística aqui 1%, saneamento 6%, açúcar e álcool 7%, rodovias 10%, telecom 10%. Então o carro-chefe aqui do Juro 11, nesse momento que a gente está fazendo, o nosso conteúdo aqui está em energia elétrica, respondendo por 42% do patrimônio do fundo. A composição da carteira, beleza? Então 89% do Juro 11 está alocado em debêntures, uma parte em letra financeira e uma outra parte em caixa. Alocação por rating, então a gente tem uma noção aqui do nível de risco da carteira de crédito, beleza? Então a gente tem aqui quase 25% da carteira em AAA, pouquinho mais de 10% aqui em AA, tá? No caso AA+, tá? AA positivo. A gente tem quase 30% em AA, pouquinho ali perto na casa de 15% em AA negativo, A positivo, A e A negativo. BBB, a gente não tem nem marcação aqui, tá? E um percentual aqui mais ou menos uns 5% sem rating, tá? Então a gente consegue ver que a maior parte da carteira está alocada em ativos de maior qualidade de crédito, de um nível de saúde financeira mais alto, beleza? Então, a gente vê que boa parte da carteira aqui está em AAA e AA. Aí aqui um pouquinho das características do fundo, certo? Alguns comentários aí sobre os ativos, sobre as empresas que estão por trás das dívidas ali, por trás das debêntures, tá? E é isso, um relatório bem sucinto, bem direto ao ponto aqui sobre o Juro 11, beleza? Então, galerinha, bem direto ao ponto, bem sucinto, bem rápido, para que vocês possam pegar ali os principais insights do Juro 11. Maravilha? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, tá? Reforça aqui o convite que eu fiz lá no início. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o teu like, tá? Para você também não perder nada, já clica no sininho, ativa as notificações, porque toda vez que eu liberar uma novidade, você vai receber aí no seu celular, no seu computador, onde quer que você esteja. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Nos vemos aí no próximo vídeo. Um forte abraço.